E se o fundo imobiliário que eu invisto quebrar? O que acontece com o meu dinheiro? Eu perco tudo que eu coloquei lá? Bom, eu já posso te garantir que não é uma missão tão fácil assim para um fundo imobiliário de fato quebrar, mas essa dúvida ela é muito comum em muitos investidores que estão começando ali a colocar o pezinho nos fundos imobiliários. A primeira hipótese que a gente tem é a gestora ou a administradora desse fundo imobiliário quebrar. Bom, e eu já posso adiantar que se isso acontecer, nada vai acontecer com seus investimentos, nada vai acontecer com o seu fundo imobiliário. Até porque tanto a administradora quanto a gestora do fundo imobiliário, elas não são donas de nenhum ativo que está dentro daquele fundo. Todo o patrimônio daquele fundo imobiliário pertence apenas ao CNPJ do fundo. A gestora, ela é uma empresa contratada para gerir os investimentos desse fundo imobiliário. Então, a gestora é quem vai tomar as decisões de qual vai ser o melhor investimento a ser feito, e a administradora é uma outra empresa contratada que vai cuidar de toda a parte administrativa, contábil, ver o que entra e sai do caixa daquele fundo imobiliário. Se uma dessas duas empresas vier a passar por problemas ou vier a quebrar, o que vai acontecer é que basicamente o fundo imobiliário ele vai escolher uma outra gestora para colocar no lugar ou uma outra administradora para colocar no lugar. E recentemente a gente teve um caso envolvendo a Credit Suisse, que é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários aqui no Brasil. E o que aconteceu? A UBS ela comprou a Credit Suisse e ela decidiu se desfazer da parte imobiliária aqui no Brasil. Sendo assim, todos os fundos imobiliários que antes eram geridos pela Credit Suisse passarão a ter uma nova gestão, e essa nova gestão será a Pátria Investimentos. E automaticamente a maioria dos investidores se questionam, né? Tá, vai mudar a gestão. Será que essa nova gestão ela vai fazer um bom trabalho, igual a gestora anterior fazia? No caso da Credit Suisse, o que vai acontecer? Eles estão vendo a possibilidade da equipe que antes atuava na Credit Suisse ser transferida para a Pátria Investimentos, então assim, a equipe de gestão se manteria a mesma. Só que entrando mais um pouco a fundo em relação ao fundo imobiliário em si, sem falar da administradora e gestora, a gente precisa se atentar à primeira questão. É que o fundo imobiliário, ele possui uma coisa chamada patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido de um fundo imobiliário? É basicamente a gente pegar os seus ativos, então a gente pegar os seus bens, os seus imóveis e diminuir dos seus passivos, diminuir de todas as suas obrigações, despesas, dívidas. O resultado dessa subtração vai ser o patrimônio líquido. Então, basicamente, quando esse fundo imobiliário começa a aumentar cada vez mais as suas obrigações, as suas dívidas, as suas receitas, o patrimônio líquido desse fundo imobiliário começa a diminuir. E quando esse fundo imobiliário começa a não conseguir honrar muito bem com essas obrigações que ele tem, ele começa a ter algumas saídas. A primeira saída é ele começar a utilizar o caixa do fundo. Por quê? A gente sabe que o fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus resultados para os seus cotistas. E os outros 5%, caso ele não distribua, ele deixa em caixa. Então esse fundo imobiliário ele vai acumulando um certo caixa e ele pode utilizar esse caixa para honrar essas obrigações dele. Agora, se o caixa não está sendo suficiente para ele começar a honrar essas obrigações, ele também tem uma outra opção, que é fazer a emissão de novas cotas no mercado. Imagina que um fundo imobiliário chega e fala: olha, eu estou emitindo mais cotas, investidores interessados podem comprar mais cotas. Quando esses investidores comprarem essas novas cotas, esse dinheiro vai para o caixa do fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário ele vai poder utilizar desse dinheiro para conseguir honrar as suas obrigações que até então estavam se tornando cada vez mais altas. E uma das últimas opções, caso esse fundo não tenha conseguido de fato honrar com seus compromissos e as dívidas dele começam a ficar altas demais, é ele vender os seus ativos, porque ele tem imóveis, ele pode muito bem pegar, vender esses imóveis, pagar as suas dívidas, pagar as suas despesas, pagar tudo o que ele tem para pagar e no final o que sobrar ele distribuir para os seus cotistas. Só que se ele chegar a esse ponto, é muito importante a gente frisar que você não necessariamente vai receber o valor que você pagou pela sua cota. Vamos supor que você comprou lá as suas cotas e pagou R$ 120 em cada cota. E aí esse fundo imobiliário chega a esse patamar, tenha que vender os seus ativos, pague as suas despesas e ele distribua R$ 100 por cota. Você pode ver que você pagou 120, mas você só vai receber R$ 100 por cota. Então isso não é garantia de que você vai receber exatamente o que você pagou. Até porque quando a gente compra cotas no mercado secundário, a gente está pagando ali o valor de mercado. Pode ser que a gente esteja comprando aquele fundo imobiliário com um valor mais alto do que ele vale, ou a gente está comprando com um valor mais baixo do que ele realmente vale. Então, isso não é garantia de que você vai receber exatamente o que você pagou.
Mas, dependendo do tempo que você possui essa cota, você pode ter diminuído esse prejuízo. Por quê? Porque você recebe aqueles dividendos que caem todos os meses na sua conta. Então, se você somar tudo que você recebeu de proventos, mais o valor da cota que esse fundo imobiliário pagou, pode ser que você tenha até mesmo saído no zero. Mas você pode ficar tranquilo, porque até hoje a gente não teve nenhum caso de algum fundo imobiliário que tenha de fato quebrado. Então a gente não tem esse dado no nosso mercado. Mas isso não tira da gente a importância da gente buscar investir em fundos imobiliários bons, porque quanto mais seguro for esse fundo imobiliário, mais bem gerido for, dificilmente ele vai passar por essa situação. Se o fundo imobiliário ele é bem gerido, mantém as suas contas em dia, não fica se alavancando, ele não vai passar por essa situação. Então você não precisa ficar com medo. Simplesmente faça a sua tarefa de casa de escolher bons investimentos para sua carteira, que você vai conseguir ficar tranquilo. E por isso também a importância da gente diversificar. Eu não vou investir em só um fundo imobiliário, eu vou investir em mais de um, porque assim eu diversifico. Se algum fundo imobiliário da minha carteira passar por problemas, isso não vai significar grande parte do meu patrimônio, porque eu também invisto em outros fundos. A gente que é cotista de alguns fundos imobiliários, a gente consegue ter acesso ao regulamento desse fundo. E ali ele vai estar mostrando para a gente, explicando todas as políticas daquele fundo. Se ele venha passar por algum processo de liquidação, ele mostra quais são as políticas adotadas. Fica tranquilo que é bem fácil de você conferir. Caso você tenha a curiosidade de conferir o regulamento do fundo imobiliário que você investe, só você jogar no Google. Eu joguei aqui, ó, HGBS 11 regulamento. Já aparece aqui, ó, o primeiro link para a gente clicar. Eu abri o regulamento do HGBS 11 e sublinhei aqui a parte que ele fala, ó, da dissolução e liquidação do fundo. E ele fala para a gente que no caso de dissolução ou liquidação, o patrimônio do fundo será partilhado aos cotistas após sua alienação, na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas, obrigações e despesas do fundo. Então essa é a política do fundo imobiliário HGBS 11. Se você quiser, você também pode pesquisar o regulamento do fundo que você investe para você poder tirar as dúvidas da sua cabeça. E quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, é um pouco mais delicado. Por quê? Porque o fundo imobiliário de papel, onde ele investe? Ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Eles são títulos de renda fixa, que basicamente são dívidas. E esses CRIs, eles possuem garantia. Caso o devedor ele não consiga honrar com seus pagamentos, a gente tem garantias ali naquela operação. Mas essas garantias podem ser imóveis, podem ser maquinários, equipamentos. E para o fundo imobiliário de papel chegar de fato a quebrar, ele teria que ter uma inadimplência generalizada na sua carteira, o que é algo também bem comum de acontecer, desde que seja uma boa carteira de crédito, né? Se a gente fica investindo em fundos imobiliários que tem aquela carteira de crédito bem arriscada, pode ser que a gente encontre problemas no meio do caminho. Então foque também na qualidade dos seus fundos imobiliários de papel, nunca negligencie isso. E aproveitando que a gente está falando aqui de quebrar, uma outra dúvida muito comum que eu sei que passa na cabeça de muitas pessoas é a seguinte: E se minha corretora quebrar? O que acontece com os meus investimentos? Eu vou perder tudo que tá lá? Bom, você pode ficar tranquilo, porque se caso a sua corretora venha a falir e você tenha investimentos, por exemplo, em renda variável e no Tesouro Direto, esses investimentos eles são custodiados pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC. Então você teria basicamente que abrir conta em uma nova corretora e os seus investimentos passariam a aparecer lá para você. Você não teria problema nenhum com esses tipos de investimento. Agora, investimentos em títulos privados de renda fixa, CDB, LCI, LCA, como é que fica? Eles também estão sendo custodiados pela CETIP. Então, basicamente, vai acontecer o mesmo processo. Você não vai perder nenhum dinheiro, você só precisa abrir conta em uma nova corretora. O que você precisa estar atento é para o dinheiro que fica parado na sua conta na corretora, aquele dinheiro que não está de fato investido. Se esse dinheiro que está ali parado foi proveniente de vendas em bolsas de valores, você vendeu as suas ações, seus fundos imobiliários, seus ETFs, enfim, e esse dinheiro ficou parado ali, você tem um mecanismo de ressarcimento de prejuízos que vai te ressarcir em até R$120 mil. Lembrando que Tesouro Direto não é assegurado pelo MRP. Agora, se o dinheiro da sua conta você simplesmente transferiu do seu banco, transferiu o dinheiro ali do banco para minha corretora para fazer algum investimento, e essa corretora quebrou, você não tem proteção nenhuma para esse dinheiro que veio da sua conta. Você só vai ter proteção para o dinheiro que está na sua conta de operações que você fez no mercado, se foi alguma venda que você fez e aquele dinheiro ficou ali. Então, você pode ficar tranquilo com os seus investimentos, que você não terá problema algum caso a sua corretora venha quebrar. Atente-se apenas ao dinheiro que fica parado na conta. Em relação aos fundos imobiliários, acredito que a gente possa ficar bem tranquilo também, porque é algo bem difícil de se acontecer. A gente precisa ficar atento só à gestão desse fundo, se está sendo de fato um fundo
fundo bem gerido, com as suas dívidas controladas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E é claro, não deixa de deixar o seu like também, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.